Era uma vez um casal alegre e saudável que costumava passear pela floresta. A mulher estava grávida e andar no bosque era um dos pontos altos de seu dia. Num dos passeios, repentinamente o casal se deparou com um estranho e misterioso castelo. O castelo possuía uma torre alta, de onde podia se ver todo o terreno em volta. Certo dia, a mulher sentiu fome, mas nada que comesse saciava sua vontade. Desesperada de desejo, ela implorou por uma planta muito verde que crescia na encosta do castelo. Queria comer a planta como salada e se recusava a comer outras coisas, até que seu marido se viu forçado a escalar as bordas do castelo para arrancar a planta e trazer até ela. O homem conseguiu o feito, porém, a vontade da mulher, ao invés de saciar, só aumentava. O homem, apesar de achar absurda a ideia, estava preocupado com um bebê em seu ventre e prosseguiu arrancando cada vez mais e mais folhas, até que um dia foi pego pela dona do castelo, uma antiga feiticeira. Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? É mais rápido que um homem pulando os muros do castelo e ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. Além disso, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações que te avisa quando nossos vídeos são lançados, muito antes da feiticeira na torre avisar o homem do perigo que ele corria. Sob o controle da feiticeira, o casal foi obrigado a entregar seu bebê quando nascesse. O bebê, uma linda menina, cresceu dentro da torre e cultivou um longo cabelo dourado que precisava tomar sol na janela todos os dias. Certo dia, recostada na janela da torre, cantando com suas longas tranças, chamou a atenção de um príncipe que cavalgava no entorno da torre. A jovem na janela se chamava Rapunzel, personagem que você já deve ter ouvido alguma vez. A história tem seus desdobramentos. Rapunzel tem seu cabelo cortado pela feiticeira após se entregar ao príncipe do qual engravida de gêmeos, é expulsa para o deserto, o príncipe acaba ficando cego por não achar mais sua princesa na torre, mas no fim, por reconhecer o canto dela no deserto onde vagava cego, os dois se reencontram formando um casal, onde ela já não tem mais seus cabelos dourados. Mas afinal de contas, por que Rapunzel teve a cor de seus cabelos alterados? Qual a origem dessa narrativa? E por que a mãe de Rapunzel queria tanto comer aquela planta verde que mudou a cor dos cabelos de sua filha? Como isso tem afetado a memória de milhões de pessoas? E por que talvez você nesse exato momento possa estar consumindo algo que te torna de certa forma um canibal? Vamos começar. Poucas histórias infantis são tão populares quanto as histórias de Rapunzel e seus longos cabelos que se estendiam dando voltas e voltas encantadoras como um labirinto florido. Não é preciso dizer como cabelos afetam a autopercepção do ser. Cabelos fazem parte da identidade não só do indivíduo como também de um povo ou uma sociedade. É inegável a forma como o penteado tem poder de influência sobre o moral. A indústria de produtos capilares é uma das poucas a sempre manter crescimento independente do cenário econômico. Não à toa, as gôndolas de mercados e farmácias sempre têm uma seção dedicada e sortida desses produtos. Mas esse zelo pelas madeixas não nasceu agora. Entre os índios moicanos, por exemplo, os cabelos eram cortados de forma que se parecessem com a crina dos cavalos, normalmente deixando uma fileira ou um chumaço de cabelo no centro ou no fundo da cabeça. O que poucas pessoas sabem é que a prática realizada pelos índios moicano, também copiada pelo Cherokee, tinha um propósito bastante sério. A doutrina interna desses povos entendia que os cabelos eram testemunhas de toda uma vida. Tudo o que se fizesse ao longo da vida estava escrito nos cabelos. Os cabelos, portanto, eram um testemunho vivo de todos os seus atos, fossem eles honrados ou vergonhosos. Os cabelos eram assim um registro de suas vidas. O que menos pessoas ainda sabem é que os moicanos não raspavam os fios de seu couro cabeludo, eles eram arrancados. Sim, após anos de crescimento, os guerreiros moicanos, num ritual de passagem, deveriam arrancar seus cabelos de forma dolorosa para mostrar que estavam dispostos a reescrever sua caminhada. Esse ritual era uma forma de demonstrar seu compromisso com a honra. Era um sinal de que eles não se submeteriam aos seus rivais. Não à toa o corte moicano foi adotado pelos punk da década de 80, que estavam numa espécie de revolta ao sistema social. A diferença é que os punk não eram tão punks a ponto de arrancar os cabelos. Usavam navalhas mesmo. É curioso que quase todas as antigas tribos indígenas, mesmo as da América do Sul, tenham rituais de mudança associados aos cabelos.
A tribo Camaiurá e a Kayapó possuem um ritual muito delicado de isolamento na passagem para a vida adulta, onde os adolescentes, sejam eles meninos ou meninas, precisam ficar separados dos outros e ter seus cabelos cortados e raspados de forma que seu passado seja deixado para trás. O ritual é tão sério que a ferramenta usada no corte do cabelo não deve ser tocado pela pessoa que teve o cabelo retirado. Não podemos esquecer que uma das coisas mais humilhantes para os guerreiros indígenas era a retirada do escalpo, pois ele conteria os escritos dos feitos de um guerreiro, e preciso que você esteja atento a isso, pois, apesar de parecer apenas uma crendice, as implicações dos cabelos podem nesse momento estar sendo usadas contra você. No livro Configuration d'Hermès, une théogonie hermaïque, algo como Configuração de Hermes, uma teogonia hermaica, Dominique Gillard, membro de diversos comitês e sociedades científicas de história e história da religião da França e Suíça, descreve o seguinte cenário. Os traços que delineiam a figura de Maia em seu covil são análogos aos que, na Odisseia, definem sua irmã Calipso, na ilha de Ogígia. Maia e Calipso são filhas de Atlas, e ambas marcadas por ascendência atlântida. O hino homérico silencia sobre a genealogia de Maia, mas o hino 18, que distingue os primeiros 9 versos do grande hino, chama-a de filha de Atlas. Na tradição do hino homérico, a fórmula é apenas uma variante de Nymphe Euplocamus, frase que significa ninfa de belas tranças. Precisamos estar atentos aos detalhes. Esse termo, ninfa de belas tranças, também é utilizado para caracterizar Calipso na Odisseia, ou seja, a característica mais evidente das filhas de Atlas eram justamente o uso de belas tranças. Uma ritualística atlântida, um ritual dos povos do mar. Nada é mera coincidência. A ascendência atlântica de Hermes, pelo lado materno, é um fato fundamental da tradição arcaica, fortemente enfatizado por Hesíodo e Simônides. As duas ninfas recebem ambas o título e são tratadas como deusas por direito próprio, mas não apenas isso, ambas as deusas são protótipo de esquecimento, de perda de memória. Gillard diz, abre aspas, vivendo como Maia, uma vida escondida longe dos outros deuses, Calipso também é quem se esconde, Calupten. É por isso que Ulisses, acolhido pela deusa durante 7 anos, cairia no esquecimento onde o seu Cleos, a sua glória, ficaria prejudicada se deixasse encantar pelo canto sedutor e pelas palavras astutas da ninfa, e se a memória de Atena deixasse de zelar pelo seu retorno ao mundo visível. Calipso vive numa grande caverna que contém, entre outras riquezas, o néctar e a ambrosia que suas esposas lhe servem e que ela oferece a Hermes. A paisagem envolvente e encantadora é feita de bosques deliciosamente perfumados e prados primaveris cobertos de flores. À entrada da gruta encontram-se ramos de uma videira brava, com a qual será feito o vinho que a ninfa oferece a Ulisses. A distante ilha de Calipso tem todas as características alegres dos confins ocidentais banhados pelas águas dos oceanos. É uma terra extrema nos limites do mundo que não recebe visita de nenhum deus ou mortal, e é preciso todo o conhecimento de Hermes para percorrer os caminhos sem marcos que até lá levam. Isso porque, tal como o covil sileniano de sua mãe Maia, a ilha de Ogígia permanece distante das honras que os homens prestam aos deuses, do aroma dos sacrifícios que sobem de seus altares. Hermes o confia de bom grado à ninfa, que acaba de lhe oferecer um banquete ambrosiano. Não há uma única cidade, polis, de mortais nas redondezas, cujos habitantes oferecem aos deuses sacrifícios e matanças de escolha. Entre a ilha Ogígia de Calipso e a montanha arcadiana de Maia são tecidas conexões complexas, terras remotas, longe dos deuses e dos homens, ambas aparecendo como centros. Calipso vive no umbigo do mar, numa ilha rodeada de ondas, enquanto a toca de Maia surge como um lugar afundado na terra, onde nos sentamos, como que imóveis. As duas ninfas estão intimamente unidas aos locais que habitam, como se estivessem presas por uma força centrípeta. Fecha aspas. Atenção agora. Ogígia, o nome da ilha onde morava Calipso, era por vezes definido como antigo ou anterior.
Acontece que, diferentemente dos deuses do Olimpo que se alimentavam de ambrosia, alimento que os concedia a capacidade de viver para sempre, na ilha de Ogígia, Calipso, bem como os Atlantes, se alimentavam de uma planta que nascia nas encostas de pedras desse local, chamado Antigo. De fato, qualquer que caísse nessa ilha e se alimentasse lá, perderia a noção de tempo. E sabemos que tempo é memória, como dissemos nos nossos primeiros vídeos do canal. Calipso é a representação do esquecimento que se alcança para o mundo exterior, uma vez que se come dos frutos dessa terra que está além dos limites dos homens e dos deuses. É ainda mais curioso que nos escritos de Homero, que narram a Odisseia, para seduzir Ulisses, ou Odisseu, a deusa Calipso passava seu tempo tecendo uma espécie de bandeira, ou manto, ao longo de 7 longos anos, um número que simboliza o fechamento de um ciclo. Em direção oposta, Penélope, a mulher de Ulisses, também tecia uma mortalha que precisava desfiar durante a noite para que não fosse obrigada a se casar novamente. Compreendem a simbologia? Calipso, assim, representa em seus trançados o esquecimento, a deusa de belas tranças, enquanto a esposa de Ulisses, ao desfazer o trançado de sua mortalha, representa a memória permanente de um tempo que passou junto ao seu marido, Ulisses. Mas o que os textos poderiam estar dizendo com isso? Bem, você deve se lembrar que os portadores de Alzheimer, uma doença que provoca a perda de memória, apresentam curiosas tranças neurofibrilares em seus neurônios. É compreensível que pessoas não habituadas a essas temáticas sintam certo espanto ou dificuldade para fazer as conexões necessárias ao entendimento, mas não existem coincidências. Apenas para fornecer uma linha de pesquisa para vocês. Mas afinal de contas, o que o mito de Rapunzel tem a ver com o Calipso da Odisseia de Homero? A resposta está na origem das ervas verdes. Na região de Poznań, Polônia, até meados da Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que os suicidas eram enterrados sob os salgueiros e que o seu sangue circulava nas árvores em vez de seiva. Os salgueiros imersos na neblina eram para os camponeses um berço de espíritos malignos escondidos em suas cavidades e galhos, motivos pelo qual as sereias de cabelos verdes balançavam pelos cabelos dos salgueiros, suas folhas, das quais se alimentavam para manter seus cabelos verdes. Esse é um dos motivos pelos quais a maior parte das pinturas de sereias possui cabelos verdes, o mesmo tipo de criaturas que habitavam os contornos da ilha de Calipso, a Ogígia. Será que você consegue agora entender a manipulação por trás das imagens de sereias com cabelos verdes? É bastante curioso que muitos pesquisadores e estudiosos de faculdades tenham gasto tanto dinheiro para tentar decifrar a veracidade dessas plantas. Algumas tradições sugerem que as folhas verdes estariam nas encostas de uma antiga fração de Marrocos, que submergiu num grande terremoto do passado. Outros dizem que se trataria da Campanula rapunculus, planta com flores em forma de sino que é encontrada em boa parte da Europa e norte da África e é utilizada até hoje na culinária italiana. O fato é que a folha verde dos mitos está diretamente ligada ao crescimento dos cabelos e ao estado de esquecimento do passado por meio das tranças. Isso não é impossível. Na verdade, existe uma infinidade de medicamentos que afetam nossas memórias e estado mentais, e grande parte desses sintéticos é derivado de plantas, algumas delas desconhecidas do grande público e sobre as quais não posso dar nomes, mas que garanto, os antigos boticários tinham conhecimento, visto que muitas vezes estavam mais próximas do que imaginamos. Um último adendo. Como de costume, o final de nossos vídeos sempre traz uma informação especial, que está reservada aos que realmente desejam compreender a realidade que nos cerca. Vimos no vídeo Cuidado Espiritual nos Cabelos que os fios são constituídos por filamentos proteicos, majoritariamente queratina, e que essas proteínas apresentam em suas cadeias um aminoácido denominado cisteína, aminoácido que por sua vez tem um papel muito importante para a estrutura tridimensional dos fios, apresentando uma cadeia lateral contendo enxofre. Acontece que existe uma síndrome chamada Síndrome de Rapunzel, uma doença psicológica que surge em pacientes que sofrem de tricotilomania ou tricotilofagia, ou seja, vontade incontrolável de arrancar e engolir os próprios cabelos, que ficam acumulados no estômago, provocando fortes dores abdominais e perda de peso e podem levar até mesmo à morte.
O sistema digestivo humano é incapaz de digerir o cabelo, visto que o mesmo é altamente resistente a meios ácidos e temperaturas inferiores a 100 graus. Assim como no caso da história de Rapunzel, os indivíduos que desenvolvem essa síndrome acabam ficando sem cabelos, o que gera uma espiral de problemas psíquicos, já que o estresse de estar ficando careca acaba provocando ainda mais vontade de arrancar os fios. Além disso, assim como a mãe de Rapunzel, a vontade de consumir os cabelos aumenta gradativamente, sendo no princípio apenas uma vontade de pôr o cabelo na boca e depois evoluindo para a ingestão completa dos fios. A evolução desse quadro leva ao tricobezoar, um bolo de cabelo que só pode ser removido por meio de cirurgia. Os reais motivos dessa síndrome são desconhecidos, mas sabe-se que a tensão ou traumas podem ser o gatilho do processo. Após longas pesquisas, desenvolvi uma teoria, mas seria algo desagradável para a maioria das pessoas aqui. De fato, os cabelos não só não podem ser digeridos, como não devem, pois afetam diretamente o equilíbrio da flora intestinal. E é aí que as coisas ficam mais sinistras. Em pacientes com câncer coloretal, é observada uma regulação positiva da produção endógena e microbiana de H2S, o sulfeto de hidrogênio, produzido no local pelo processamento da cisteína. A degradação da cisteína pela microbiota é uma das vias dominantes para a produção de H2S. Entre as bactérias produtoras do sulfeto de hidrogênio a partir da cisteína, a Fusobacterium aparece como um gênero fundamental associado a doenças digestivas. O H2S mantém a integridade da camada do muco quando derivado do metabolismo endógeno, mas é prejudicial para este parâmetro quando produzido em excesso por micróbios intestinais. Nas doenças inflamatórias intestinais, bem como o câncer, observa-se uma alta produção de H2S a partir da cisteína pela microbiota intestinal. Nesse momento, você deve estar pensando, ora, tudo que eu devo fazer então é não ingerir fios de cabelo. Infelizmente, para o nosso mundo civilizado e industrializado, grande parte de pães, biscoitos e outros produtos alimentícios que utilizam farinha recebem um melhorador chamado L-cisteína. O composto é 920. A L-cisteína promove o enfraquecimento da farinha e modificação do glúten, que auxiliam no processo de durabilidade dos mesmos, conforme citado no vídeo sobre os pães que você encontra aqui no canal. A L-cisteína também é utilizada em conjunto com o açúcar para promover o aroma de carne artificial, além de diversos outros processos. Mas o sinistro não para por aí. Os maiores produtores de cisteína no mundo são os países mostrados na imagem. Esses dois países são os grandes exportadores da cisteína utilizada em nossos alimentos. Mas sabe qual a maior fonte utilizada para a produção dessa cisteína? Cabelo humano. Cabelo humano processado quimicamente, cisteína retirada de cabelo humano e utilizada em alimentos para deixá-los mais macios e gostosos, afetando potencialmente não só a saúde intestinal, como também psíquica, pois estamos consumindo o produto de toneladas de cabelos, memórias orgânicas de terceiros, obtidos por métodos nem sempre agradáveis. Definitivamente, o mundo dos símbolos pode ser revelador.